Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui em mais um programa que falamos de algo tão importante que é o seu emocional. E devido às coisas importantes que falaremos hoje, eu te digo, vamos pensar? Olá, Bia. Oi, Paulo. Tudo jóia? Tudo, e você? Como é que você tá? Eu tô bem. É legal porque quando nós falamos com as pessoas aqui, elas estão do outro lado, aí deve estar falando assim, o que será que eles vão falar hoje? E você que acompanha a MDTV, eu queria que você soubesse que nós trazemos sempre esses assuntos com todo carinho, né? Assuntos que a gente pensa, né? Vê o que as pessoas estão falando, a sociedade está precisando ouvir. E eu falei já para vocês aqui, né, que nós tentamos trazer ao máximo programas com assuntos atuais. O que está acontecendo, a gente falou até na época de reality show, quando estava acontecendo, porque a gente quer estar acompanhando os assuntos, né? E até hoje vamos trazer um assunto importante que acontece muito na sociedade, então é o que precisamos falar hoje. O assunto hoje que a gente trouxe, né, Bia, eu acho que as pessoas vão gostar, porque alguns já sofreram o que a gente vai falar, alguns podem sofrer o que a gente vai falar, né? Então, em qualquer época desse problema, pessoas podem estar vivenciando. Que é o quê? Como lidar com as campanhas difamatórias? Opa, campanhas difamatórias. Né? Vamos lá. Então, quer dizer o quê? Difamatórias, alguém falando mal, alguém fazendo algo contra você, uma difamação de qualquer forma. Então, existe uma campanha que se chama campanha difamatória. O que seria mais ou menos isso, Sim, Bia? Campanha difamatória é quando pessoas elas começam a espalhar rumores negativos contra você. Muitas vezes de forma aumentada ou mentirosa, né? E muitas vezes ela faz isso de uma maneira assim bem sutil, às vezes com aquele ar de vitimização para transformar você num vilão, né? Ou simplesmente por algum motivo pessoal que a pessoa tem contra você e ela quer, tipo assim, acabar com a sua reputação. Isso pode acontecer em vários lugares, né? Tanto no trabalho, quanto em escola, nas redes sociais. Pessoas que sofreram abuso religioso e que saem da associação religiosa e que muitas vezes elas viveram por muitos e muitos anos lá, já conhece como é o esquema, já sabe como funciona. No nosso caso, né, Paulo, que a gente já foi membro, né, da Igreja Mórmon, né, por muitos anos, a gente serviu missão de tempo integral, né, a gente trabalhou em chamados, você trabalhou em cargos e depois a gente saiu, a gente não faz mais parte da denominação religiosa. Então a gente, por exemplo, né, nós sabemos como é, né, as pessoas que permanecem, elas começam nos difamar, né, inventar coisas. Saiu porque tá fazendo coisa errada. Saiu porque tá sendo desobediente, não acredita mais em Deus, é contra Jesus Cristo. Isso é uma campanha difamatória, né? Sim, é porque não cuida da família direito. Enfim, uma série de coisas, né? Então, pessoas assim, eu tô falando um dos exemplos, né? Mas campanha difamatória pode acontecer em vários lugares, pode ser com várias pessoas. Muitas vezes pessoas acreditam que quem faz, né, quem é o mentor, né, da campanha difamatória pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. Mas na verdade qualquer pessoa é capaz de fazer uma campanha difamatória. É só ela ter algum motivo contra você para ela te prejudicar, né? Então, esse é um dos exemplos que eu estou falando aqui, que eu estou citando, né? Que no qual, assim, eu passei na denominação religiosa, né? Que hoje, muitas pessoas, vamos dizer assim, elas perguntam, né? Tem muita curiosidade. Nossa, mas por que, né? A Bia e o Paulo, né? Eles saíram depois de tantos anos. Eu, 32 anos, desde criança, né? Na associação, na Igreja Mórmon, né? Você também, a vida inteira, mais de 40 anos lá, né? Então as pessoas têm curiosidade, elas querem saber. Daí, para não ter aquela coisa assim, aquela dúvida contra a associação, eles já inventam um monte de coisa a nosso respeito. Porque assim, não é culpa da associação,
Não é culpa de líderes, não é culpa de pessoas, é culpa deles, eles que são ruins. Nós aqui somos perfeitos, a organização aqui é perfeita. Então eles inventam coisas absurdas a nosso respeito, mentirosas, né? E é bom sempre ressaltar, né, para tomar cuidado, que qualquer tipo de campanha difamatória que você fizer, seja em denominação, seja no trabalho, seja na família, sei lá, seja na faculdade, seja na escola, seja nas redes sociais, pode ter problemas judiciais. É crime, né? Então a pessoa ela pode, se a pessoa tem como, se a pessoa tiver como provar e tiver testemunhas, ela pode ir na justiça, sim, procurar né, ser ressarcida, né? Procurar a lei, né? Vamos dizer assim. Então tomem cuidado, tá? Pessoas que gostam desse tipo de coisa, né? Não se envolver, né? Porque pode custar caro, né? Pois é, Bia. E você deu um exemplo tão bom explicando o contexto de o que é uma campanha difamatória que pode acontecer em vários âmbitos, né? Religioso, escola, trabalho, né? E a gente trouxe uma lista aqui hoje que vai falar um pouquinho a respeito de alguns exemplos do que pode ser campanhas difamatórias, né, contra outras pessoas. E ali algumas soluções que a gente vai falar ali para o emocional, né? Se me permite, né, Bia, no primeiro tópico aqui, fala assim que um dos exemplos de campanhas difamatórias que pode acontecer é propagação de rumores falsos sobre a vida pessoal. Isso a gente vê, né? Às vezes as pessoas sabem sobre outras pessoas, procuram informações sobre outras pessoas para utilizar isso para o mal, né? Você falar mal, você juntar isso com informações falsas, né? Aquelas meias verdades para falar das pessoas. Isso aí é uma coisa muito ruim que acontece, né? Então, por isso que eu acho que esse é um dos assuntos principais de uma campanha difamatória, propagação de rumores falsos sobre a vida pessoal. O que você acha disso? Então, Paulo, olha, um conselho, né, que eu já vi até um psiquiatra falar, não compre aquilo que não lhe pertence, né? Se a pessoa ela tá falando rumores e coisas mentirosas a teu respeito, você não precisa comprar aquilo que não é teu, né? Deixa ela falar. Uma hora ela vai, como é que fala? Bater a língua com os dentes, né? Uma hora todo mundo vai perceber que quem é o mentiroso ou quem é a mentirosa é a pessoa que está promovendo esse tipo de coisa de má fé, né? Então deixa a pessoa, às vezes, melhor às vezes ignorar, dependendo de alguns casos, né? Quando é só rumores contra a sua pessoa, porque a pessoa é uma tagarela, uma fofoqueira, uma invejosa, ou uma pessoa que está com, sei lá, com algum desconforto, né? Feriu ela em alguma coisa, né? No sentido de que, por exemplo, a gente não quer mais participar de uma denominação religiosa. Estou dando um exemplo. A pessoa não tem nada a ver com isso. A gente tem liberdade, né? A gente pode fazer o que a gente quer. Fiquei por 32 anos lá, assídua, extremamente fanática. Depois eu mudei. A gente muda. A gente não é uma árvore, né? A gente quer, a gente progride, a gente cresce. Tem lugares que não cabe mais lá para você. Posso fazer um adendo a isso, Bia? É legal que você está falando, me veio um monte de coisa na mente, né? Que tipo, às vezes a gente acredita por determinado período em algo que nos é pregado. E depois, com o tempo, nós vamos colhendo informações que a gente vai acabar vendo que talvez não é a primeira vez que você acreditou naquilo sem essas informações, você acaba vendo, não era verdade. E você quer mudar, porque você tem uma nova realidade com informações novas. E às vezes as pessoas que continuam acreditando o mesmo que você acreditava antes, sem essas informações, acaba achando que você é um monte de coisa, né, diferente, e pode acontecer até uma campanha difamatória. Isso acontece, por exemplo, em trabalho, quando, por exemplo, me veio à mente alguns exemplos que eu já ouvi, um grupinho de trabalho onde a pessoa não aceita, por exemplo, determinadas regras que são do próprio grupinho. Ah, não, eu não quero fazer parte disso, não, eu não vou falar isso em auditorias, eu não vou fazer isso. Aí você acaba sendo a pessoa diferente do grupo, né? Porque talvez para você não é aquela realidade de ser da forma. Então acho que é muito pertinente o exemplo que você está dando quanto a isso. Tomar cuidado com redes sociais, porque se a pessoa ela conseguir alguém passar para ela, printar, né, stalkear e passar para você, você pode usar isso contra a pessoa, porque isso é crime.
né? Então você não pode, então toma cuidado, né? Tem gente que faz grupinho de WhatsApp para falar mal de alguém, para ficar malhando alguém, tirando foto, postando, tirando onda. Toma cuidado, porque se isso cai na mão da pessoa que foi vítima, ela vai usar todo esse material, ela pode usar todo esse material contra você e você vai responder judicialmente, né? Então, assim, é bom saber que existem leis, né, que protegem as pessoas, né? Então, assim, não faça isso. Isso não é legal. Isso não é uma coisa que demonstra bom caráter. Hoje, você pode estar tirando onda e achando engraçadinho participar desse tipo de maldade, mas amanhã pode ser você. Pois é. E olha só, você já deu um prelúdio sobre o próximo tópico com os seus argumentos que você deixou aí, Bia, que já vamos entrar, por exemplo, na difamação online nas redes sociais, que é o próximo tópico. Que eu acabei de falar. Isso, por isso que você já começou isso. Sociais e tudo mais. Isso aí tem que ser, isso aí já não pode, no meu ver, não pode ser tolerado. Viu que está acontecendo alguma coisa? Vai procurar imediatamente as pessoas que podem te ajudar, gestão, alguma coisa assim, porque isso não pode, porque se você deixar, cresce. Então não pode deixar, você tem que cortar isso mal pela raiz, principalmente em escola. Principalmente em escola. Você vê que alguém tá lá, fez um Instagram, colocou a foto de uma aluna lá e todo mundo tirando sarro da cara da aluna. Eu já vi isso acontecer. Imediatamente, liga para a coordenadora da escola, printa lá, mostra tudo, mostra para a diretora e fala assim, tá acontecendo isso, eu quero que acabe agora isso. Entendeu? Para acessar e não ter mais continuidade, porque esse tipo de coisa cresce e fica pior. Começa com uma bobeirinha e vai, às vezes, até para espancamento. Que é o que aconteceu recentemente aí, que está nas mídias, né? Aconteceu com aquele menino, eu não sei de onde que é, de Santos, eu não sei de onde que mas do litoral, que era autista. E aconteceu, né, isso. Ele veio a óbito devido a um espancamento que ele teve na escola. Aquilo foi muito mais do que uma difamação, aquilo foi um crime. Mas que começou provavelmente com uma campanha difamatória. Com bullying, com difamação e tudo mais. A escola não tomou as devidas providências, né? E ainda por cima quis tirar, né, a culpa dela, falando que o menino tinha caído da escada, sendo que ele pisaram em cima das costas dele, né? Ele teve ferimentos gravíssimos no pulmão, na coluna vertebral. Então, assim, cara, isso não pode acontecer, né? Isso jamais pode acontecer. O mal tem que ser cortado desde o início para que isso não cresça. E isso em todos os lugares, eu acredito. Esse adendo que você fez, Bia, falando das escolas, se tem pais aí ouvindo a gente, né, assistindo aqui o programa, e você vê que os seus filhos estão passando por algo assim na escola, o conselho que nós deixamos para vocês, não queremos falar, porque não, você tem que fazer, porque você deixando de procurar as autoridades da escola, que seria a diretoria, a coordenação, para falar que isso está acontecendo, você vai estar preservando os agressores, né, que os agressores que eu falo é quem fez a campanha difamatória, e eles vão continuar fazendo porque sempre ficam impunes. Não deixe isso acontecer, principalmente com as crianças que a gente está falando aqui. Mãe, pai, está acontecendo com seu filho? Vá hoje, amanhã, quando você puder, falar na direção da escola, com as pessoas pertinentes, seguindo tudo que a gente está falando, as regras, as leis. Vou falar com a coordenação, vou falar com a diretora, o diretor, e fale o que está acontecendo e faça com que isso se resolva, para que não aconteça novamente, às vezes com seu próprio filho novamente, ou filha, e também não aconteça mais e as pessoas não ficam se escondendo atrás de pessoas que não entregam elas. Sim, e as pessoas também que são profissionais da área também, da educação, que estão na parte da direção, da coordenação da escola, elas também têm que ter a ética, né, e o comprometimento, né, de fazer algo também. Porque muitas vezes o que acontece é que elas passam pano, elas não querem ter problemas, né? Isso aí não é problema meu, vamos fingir que não é nada com a escola. Na escola tem responsabilidade, sim. Os pais das crianças que agrediram também têm responsabilidade. Porque vamos falar a verdade, né, Paulo? Todo mundo sabe o filho que tem em casa, né? Uhum. Todo mundo sabe o filho que tem em casa. Muitas vezes não existe isso de achar que
Meu filho é um amorzinho dentro de casa, ele é carinhoso com todo mundo, é tranquilo, é pacífico e na rua ele bate em todo mundo, agride todo mundo, fere todo mundo. Não é, a gente sabe que não é assim. Né? Geralmente quando a criança é agressiva, a agressão já vem dentro de casa, né? Seja aprendida, sei lá, alguma coisa está acontecendo. Então os pais sabem os filhos que têm. Então a obrigação dos pais é educar e a obrigação da escola é proteger os alunos. Né? Então, assim, é primordial. Agora em relação, é primordial isso que eu estou falando aí. Então, os líderes das escolas, eles têm que tomar providências, os pais também, eles têm que ensinar os filhos a serem civilizados, é um dever como pai, é um dever como uma mãe, né? E também quando eu falo na associação religiosa, os líderes também não devem instigar os membros a terem ódio e raiva das pessoas que não querem mais participar da associação religiosa, né, com campanhas difamatórias. Às vezes acontece até com liderança, né, agindo dessa forma, né? Você não está respeitando o livre-arbítrio que você tanto prega dentro da sua denominação religiosa, né? Cada um deve escolher o seu caminho da melhor forma possível. Correto. Importante, viu, Bia, as coisas que você levantou aí. Existe outro passo aqui que a gente já falou também um pouquinho, que é boatos no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho, olha só, é um lugar que você acorda cedo todo dia, você vai lá, vê as mesmas pessoas para fazer coisas às vezes maçantes e com essas pessoas sempre. E se acontece uma campanha difamatória nesse grupo, é uma coisa que tem que ser, é muito difícil você resolver por muitas coisas. É o seu trabalho, você não quer evitar problemas, né? Você precisa daquele trabalho muitas das vezes, né? Então, nesse tipo de lugar, quando você sofre alguma coisa, tem que ser algo bem pensado, mas não pode deixar de agir. Quando você sofrer isso, tem que fazer. Existem ferramentas, né? E às vezes você tem que ser um pouco mais corajoso para resolver seu problema. Existe, né, até a formalidade, né? Você que está em casa e está sofrendo alguma coisa no trabalho quanto à campanha difamatória, né? Seja comparado com bullying ou algo assim que estão fazendo com você, eu preciso que vocês entendam que existe um caminho e você tem que fazer isso. Mas eu dependo do meu trabalho. Existe um caminho para que você não seja desligado do seu trabalho se você só levantar o problema que está acontecendo com você. Procure, por exemplo, de verdade, o departamento pessoal de RH, por exemplo, lá na sua empresa, e fale para eles, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Se eles cumprirem o papel deles de departamento pessoal, alguém parou para pensar o nome desse departamento que tem na empresa? É um departamento pessoal. Eles não têm que levar outras informações não pertinentes. Vai lá e fale, olha, tem um grupinho que eles estão fazendo isso, fizeram uma rede social para falar de mim, brincaram, tal, não estou me sentindo desconfortável. Fale na sua empresa e não deixe de você levantar esse assunto. Porque, novamente, assim como escola, outros lugares, você vai se retrair, não fala nada, vão continuar fazendo e as pessoas que continuam vão fazer com outras pessoas. Então, procure os caminhos certos, né? Numa empresa, fala no departamento pessoal, olha, está acontecendo isso e isso, né? E se eles cumprirem o papel deles, não vão chegar e vão falar, olha, ele está falando alguma coisa aqui que estão falando mal dele, vamos mandar ele embora. Poxa, não é para acontecer. Você está levando algo até para melhorar na empresa o clima organizacional, que esse é o nome, né? Quando você tem um clima bom, um clima organizacional. Isso é importante, hein, Bia? É importante. Agora, assim, uma das coisas que você pode evitar todos esses problemas, tem algumas coisas que você pode fazer. O primeiro é não falar a respeito da sua vida pessoal. Mesmo já evita, né? Já não dá, né, linha para... Assim, converse, seja simpático, diplomático, né? Mas converse coisas a respeito que não vão te comprometer, né? Falar da sua vida pessoal, falar da sua vida amorosa, né? Falar da sua vida familiar, falar da sua vida financeira. Não fala nada, não compartilha nada. Compartilha aquilo que é a respeito, trabalho. Né? Fala do trabalho, fala coisas que não vão te comprometer, que não vão tirar a sua intimidade. Eu acho que é uma das coisas principais para você se precaver
de dar algum tipo de material com que eles possam falar de você, né? Da faca, o queijo lá, para eles terem alguma coisa para falar de você. Correto. Não fale da sua vida pessoal para ninguém, né? Só se for uma pessoa muito de confiança, mas muito mesmo. Empresas, Bia, elas têm, ultimamente, né, devem ter campanhas para poder internamente resolver conflitos. Né? Tanto é que lá na época que eu fiz a faculdade de administração, o meu TCC foi sobre clima organizacional, como melhorar o clima no ambiente de trabalho, vários aspectos, né? As pessoas estão felizes com os benefícios, estão felizes com isso e com os colegas de trabalho. Como é que eu estou ali? É um clima organizacional. E tem muitas empresas que prezam com isso, né? Com esse tipo de item aí. E se você é gestor de alguma empresa, aí fica aí para você também. Veja como está o clima organizacional na sua empresa e se seus funcionários estão bem quanto a todas essas coisas aí. Legal, né, Bia? Previna-se, não fale da sua vida pessoal para as pessoas. Muito importante, enfatizamos porque é muito importante, né? Previna-se, Ô, Bia, tem um outro item aqui. Fofocas, meu pai do céu, isso aí dá pano pra manga, hein? Fofocas maliciosas em círculos sociais. Aí já em tudo, fofoca em círculos sociais. Onde eu tenho pessoas à minha volta, existe fofoca, Bia? Existe, Paulo. Infelizmente existe. Faz parte, o ser humano às vezes gosta de uma fofoquinha, né? Quem nunca, não é verdade? Só que no ambiente de trabalho é muito complicado, né, Paulo? Porque se está tendo fofoca, acho que está tendo uma ociosidade aí, né? Porque quando você está no ambiente de trabalho, não é para ter tempo, né? Para você ficar inventando histórias do seu colega de trabalho, né? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Naquele momento, no trabalho, você tem que ser profissional, né? Então não é para ter tempo. Em outros lugares, Bia, escola, rede social, existe, né? Onde vai ter ser humano, vai ter fofoca. Né? A fofoca, ela vende, né? Ela vende até na mídia, nas redes sociais, né? Tem até blogs, jornais, lugares que é baseado nisso. Ô, Bia, fofoca é tão estimulada que desde a nossa época de juventude tinha aquelas revistas de... Sim. Chamava até fofoca, sei lá, tinha uns nomes meio parecidos. Porque induz você de que fofoca é legal e eu tenho que saber, mas às vezes não vê o mal que estraga. É bom quando não é com você. Isso aí. Quando você está falando dos outros, mas na hora que é você que está sendo como é que fala, que está no meio do círculo da fofoca, daí ninguém gosta, né? Aí então ninguém quer estar ali, né? Sempre pensar, é óbvio, né? O ser humano não assim, a psicanálise explica, né? O ser humano, ele precisa saber da vida alheia. Sabe por que ele precisa saber da vida alheia? Para ele poder, por um momento sequer, esquecer a vida, a própria vida dele, que também é cheia de dor, que é também cheia de conflitos. Entendeu? Então ele precisa olhar para o outro, para o rabo do outro, para ele esquecer um pouco dele. Mas não adianta, você vai só esquecer dos seus problemas, né, e das coisas que você precisa resolver da sua vida, só por um instante. Então vale a pena, será? Né? Aí que tá. Tem aquela frase, né, que eu nem sei quem que falou aquela frase. Pessoas inteligentes não falam de outras pessoas. Boa frase, mas não lembro quem falou também, não. Falam de pessoas, falam de lugares, falam de coisas, falam de experiências, né? Então, assim, eu não tô querendo julgar ninguém, assim, a respeito de fofoca, mas porque somos seres humanos, todo mundo erra, mas assim, tem coisas que extrapolam, né? Principalmente quando você vai prejudicar severamente a reputação de alguém, né? Então, assim, você tem que pensar bem, não faça aquilo que não quer fazer com você, né? No trabalho tem que ter ética, tem que ter postura também, né? Então, assim, fica a dica aí, né? Para quem quer tá tranquilo, né? Ter paz, né? Porque o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Hoje você pode estar prejudicando alguém com difamação, com fofoca mentirosa. Outro dia pode ser você. Pois é. Que vai ser a vítima. Fofoca, se você puder, acho que o conselho que a gente dá, né, Bia? Se você puder, deixe o quanto
melhor da sua vida, fofoca fora. Porque Sim. eu acho que tem aquele negócio, né? Você saber a fofoca da novela, do capítulo que vai ter na novela das 8... É uma coisa. É uma coisa. É. Né? Agora, você ficar sabendo uma intimidade de alguém, espalhar para todo mundo, que pode causar vários problemas, que depois não tem mais como Que você consertar. nem sabe se é verdade. Aí não dá. E também não tem nada a ver com a sua vida, você não tem nada a ver com isso, não é a sua vida, né? Então é uma coisa desnecessária. Muito Você só está importante. mostrando que você não é uma pessoa profissional, você não tem uma postura profissional. E hoje em dia, já teve uma reportagem falando que existe muitas colocações de trabalho que elas não estão sendo... como é que se diz? Não tem pessoas para trabalhar. Por quê? Porque não tem pessoas com postura profissional suficiente para conseguir esses cargos. O que falta pessoas que sabem ter postura profissional. E a maioria não tem, por causa do comportamento, que não é profissional, não é ético. Então elas acabam, tipo assim, às vezes elas são até admitidas, mas elas não ficam por muito tempo. Justamente porque às vezes elas têm até um currículo assim exemplar, né? Elas têm capacitação, elas sabem, elas têm conhecimento do que elas estão fazendo, elas têm experiência, só que o problema é o comportamento. É aí que pega. Uhum. E a língua grande é um mau comportamento. Contribui. Uhum. Vamos lá. Aqui tem um outro item que tem um pouco a ver, né, Bia? Que é calúnias que afetam a reputação profissional. Acho que engloba muita coisa que a gente falou aqui. Agora, eu queria passar já para o próximo item que a gente trouxe aqui. Olha só, Bia. Publicações de conteúdo difamatórios. Isso aí a gente já falou, né? E isso é aquela coisa que você vai lá, acorda num dia e estão falando de você, né? Nas redes sociais. A internet não é mais terra sem lei, né? Tem como você se proteger ou movimentar algo ali para... Sim, tome cuidado. Para reparações, né? Coisas assim. Outro item aqui, né, Bia? Difamação relacionada a relacionamentos pessoais. Acho que é aquela coisa mais pessoal. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele é meu amigo do peito e eu vou lá, abro muitas informações e de repente ele está ali contando as coisas, né, que a gente confidencializa nessa amizade, né? Isso também é um problema, né, Bia? Sim, é um problema. Se você foi vítima disso aí, né, se a pessoa não foi ela não honrou, né, o que você confiou nela, né, ter contado. Por isso que você não pode contar nada da sua vida pessoal para ninguém. Você não sabe hoje, né, com quem você está falando, né? Mas se você foi vítima disso, eu acredito que buscar profissionais da área, terapeutas, psicólogos, eles podem te ajudar a você ter menos angústia, a se distanciar um pouco, ficar meio off das redes sociais. E procurar buscar meditação, né, buscar mais conforto, esquecer esse tipo de acontecimento desagradável que aconteceu com você, mas você vai precisar buscar mesmo uma terapia para você diminuir a sua angústia, seu estresse, a sua ansiedade, porque isso causa bastante estresse, causa bastante angústia, causa bastante ansiedade, caso você foi vítima disso aí. Então você precisa de uma terapia. Isso é importante, porque essas coisas aqui podem mexer muito com o emocional, Bia. As pessoas arrastam correntes até que se resolvam, então é muito complicado. Por isso que você precisa buscar ajuda profissional. Tem um outro item aqui, Bia, mentiras espalhadas por conhecidos próximos. Meu pai do céu, hein? Esse aí, acho que muita gente vai se identificar aqui. O mais difícil é quando é família. Quando, às vezes, a família que é para ser o seu esteio, né? O seu lugar de amparo, o seu lugar de aconchego, o seu lugar de confiança. Às vezes, alguns membros da família são os que mais te apunhalam pelas costas, né? Às vezes, nem precisa, tipo assim, ele nem precisa, às vezes, falar muito, né? Ele só, tipo assim, ser omisso no momento da fofoca ali, da difamação ali, já... ele é omisso, ele não fala nada, ele não te defende na sua ausência, ele já está contribuindo já. Então é bem triste, né? Daí que tem que buscar a terapia mesmo. Porque aí dói talvez mais ainda, né, numa pessoa que sofre isso, dói de verdade, porque às vezes são pessoas próximas, como você falou, são famílias que você confia, você precisa deles em momentos de amparo, e quando você vê que estão praticando isso que a gente está falando, uma campanha difamatória contra você,
Isso dói, talvez até duplicado, porque são pessoas que você não esperava que viriam uma coisa dessa, né? E eu aconselho, às vezes é difícil, mas eu aconselho a se distanciar dessas pessoas. Porque pessoas assim, às vezes familiares desse tipo, que falam mal de você pelas costas na sua ausência, né? E principalmente aumentam coisas, distorcem ou mentem a seu respeito, são pessoas que não merecem a sua presença. E elas vão continuar sempre fazendo, sempre fazendo. Então, tipo assim, a melhor forma é distanciar. Porque se elas souberem de alguma coisa da sua vida, já uma, como é que fala? Já está alimentando já alguma coisa dela inventar já alguma história. Então a melhor forma é distanciar. Se você puder distanciar dessa pessoa, distancie, porque vai ser mais mais seguro, né? Mais seguro para você. Ô Bice, só um adendo aqui, né? Uma ramificação desse assunto. E se alguém em casa que está ouvindo falar isso, caramba, a família faz isso tal, mas por que um familiar, por exemplo, falaria mal de alguém, de um outro familiar próximo? Então, tem vários assuntos, né? Paulo, eu já falei. Senão... Mães narcisistas gostam de fazer isso com os filhos, mas às vezes nem precisa ser narcisista para fazer isso, né? Às vezes só a pessoa ter... tem gente que tem prazer em ver o sofrimento do outro, a angústia do outro, entendeu? Pode ser por inveja, pode ser por alguma motivação que a gente desconhece, a gente não sabe. Entendeu? Mas tem gente que se alimenta desse tipo de coisa, que acha legal ver a angústia do outro, que acha legal ver todo mundo se distanciando dele, né? Todo mundo transformando ele num vilão, sendo que ele não é isso que estão falando dele. Colocam um rótulo sobre a pessoa, né? Porque às vezes é prazer, bel prazer. Agora, o que motiva? Tem vários motivos, né? Que pode ser. Interessante esse assunto. Todos os casos de que nós estamos falando aqui, né, de todas as maneiras, né, que nós estamos falando que você pode sofrer uma campanha difamatória, caso você não suportar ou conseguir resolver sozinho esses assuntos internamente, volto a falar, eu junto com a terapeuta Bia, procure ajuda, um apoio emocional vai te ajudar, caso você consiga. Tem o último item aqui, Bia, se você quiser dar uma olhadinha pra gente. Difamação por meio de mensagens anônimas. Meu pai do céu, hein? Isso aí é pesado, né? Isso aí a gente tem que falar disso. Procure suporte psicológico, profissional para lidar com os sentimentos de angústia e ansiedade decorrente a esse tipo de situação. Né? Então, buscar terapia, né? E, por exemplo, se é anônimo, bloqueia, deleta, né? Você não sabe quem é. Então, tipo assim... Hoje em dia, Bia, o mundo digital ele está tão complicado porque às vezes as pessoas... você nem sabe se você está falando com a pessoa que você pensa estar falando. Sim. Então, já é um problema tão grande. Quando isso acontece, por mais que a gente falou aqui, vamos recapitular. Existem legislações hoje em dia que te protegem até nos meios digitais. Mas mesmo assim, ainda fica de uma maneira difícil de você identificar. Então, muitas das vezes, você pode sair com o seu problema porque era anônimo ou a pessoa não fala que é ela e tal, e você acaba não descobrindo. E a dor emocional fica com você. Então, também nesse caso, você deve procurar uma ajuda urgente, né? Mas a primeira coisa, você não conhece a pessoa, você não sabe quem está falando e a pessoa está falando um monte de bobagem, deleta. Não fica dando palco, entendeu? Armando circo para palhaço, não, né? Deleta, e se está te afetando, vai procurar ajuda profissional. Que é o mais certo a se fazer. Mas deleta, não fica dando pano pra manga, né? Não fica alimentando, falando com essa pessoa, trocando ideia com essa pessoa. Deixa ela falar sozinha. Ela falou alguma coisa? Deleta, bloqueia. Bloqueia e deleta. E daquela forma, né? Se você está falando aí, você que está aí do outro lado da telinha, falando com alguém em redes sociais ou qualquer outro lugar que você não sabe direito, sei lá, qualquer dúvida, põe em xeque, liga, é você mesmo, tal. Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas se passam por outras e dá aquele problema todo. Eu não ligo. Se vê uma pessoa anônima vir falar comigo, eu não ligo. Eu
Por exemplo, é um amigo que você conhece, só que está falando coisas que normalmente ele não falaria. Não, você tem um jeito de... No caso anônimo. Isso, no anônimo é complicado. Eu deleto na hora. Já se tem você falar comigo que tá mandando mensagem, eu deleto na hora. Não conheço, não sei quem é. No máximo você pergunta quem é, né? Mas às vezes a pessoa não vai fazer. É importante esses assuntos, viu? Inclusive, Bia, a gente pode pensar um dia em trazer de verdade um assunto falando específico para a rede social e coisas assim. A gente já falou muito sobre isso, mas talvez concentrar um assunto. Mas vamos deixar para um outro momento, que eu acho que é bem pertinente isso, né? Sim. Legal, Bia. Eu acho que o assunto de hoje foi importante. Queria deixar um recado para todo mundo que acompanha a gente no Vamos Pensar, né? O meu recado meu e da Bia, que deixe seus comentários, por exemplo, nas redes sociais. Lembrando que quando você assiste o programa Vamos Pensar, né, pela TV, na MDTV, você consegue ali depois acompanhar nas redes sociais em algum momento, e ali você pode discorrer seus comentários, né, Instagram, Facebook, onde você vê o programa depois, porque nós queremos, né, a gente ainda precisamos trazer episódios, né, de muitas pessoas que comentam ali, porque a gente quer que você participe, né, inclusive, Bia, vamos fazer um episódio, né, logo novamente, trazendo aí comentários de pessoas que têm suas dúvidas, e a gente vai respondendo aqui, né? A gente vai debatendo. Isso, deixa seus comentários embaixo no Facebook, no YouTube, né, que a gente pode responder suas perguntas. É isso aí. Suas dúvidas. Acho que é muito pertinente mesmo isso aí. Eu acho que você fazendo parte desse projeto, nós ficamos muito felizes, né, Bia? Com certeza. Né? Então, legal. Convido você, Bia, a despedir o pessoal aí. Tá. Muito obrigado por você participar do nosso programa, estar aqui com a gente assistindo. E eu convido vocês. Vamos pensar? Até a próxima. Tchau, tchau.